Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Bem-vindos ao Maria Bonita na TV, aqui na TV Postos HD. Meu nome é Darlene Braga e mais uma semana eu estou aqui com a doutora Cristiane Oliveira, que tem um quadro e gentilmente toda semana está aqui trazendo informação e conhecimento para a gente em diversas áreas. Antes de começar com ela, pessoal, eu preciso agradecer os meus parceiros que acompanham esse programa, né? Então, é a doutora Carol Baganha, doutora Thaís Muniz. Quero agradecer a doutora Valdimar Araújo, a doutora Cristiane Oliveira, a doutora Thaís Muniz, psicóloga, a Vitória Nanete, Fábio Tranches, Carol Baganha, Serra Sul Shopping, concessionária Caô e a Amoras Fashion. Pessoal, toda semana eu estou aqui com a doutora Cristiane, como eu disse para vocês, ela vem trazer e abordar diversos assuntos, mas hoje a gente vai falar sobre o planejamento previdenciário. Vocês têm dúvida, assim como eu? Pois é, vamos aproveitar a doutora Cris aqui, viu? Cris, e aí, o que é o planejamento previdenciário? Tudo bem, Darlene? Tudo jóia. Um prazer estar aqui novamente, mais uma semana falando de previdenciário, que é a especialidade, a minha especialidade como advogada, e é um prazer falar. O planejamento previdenciário é um assunto que ficou muito em voga, que ficou mais importante do que sempre foi depois da reforma da Previdência. E o objetivo do planejamento é buscar todas as informações do segurado, da vida laborativa dele inteira, antes da aposentadoria, fazer um estudo aprofundado de todas as contribuições, realizar todos os cálculos, todas as projeções, possibilidades e entregar a melhor aposentadoria. E, além de entregar a melhor aposentadoria, orientar qual a melhor contribuição. Porque tem muita gente também que tem informações equivocadas e acaba pagando muito e não vai ter o retorno, que às vezes espera, naquela expectativa de aposentar com um valor mais alto, e essa orientação acaba economizando muito, valores muito grandes mesmo. Entendi. E como que funciona o sistema previdenciário, doutora? O sistema previdenciário é um sistema contributivo e ele é solidário, né? Solidário por quê? É o princípio da solidariedade da Previdência Social, que todo mundo contribui para que todo mundo receba, né? Entre aspas, assim. O objetivo é que seja uma proteção social, uma proteção de todos. E a contribuição, ela é feita em valores que você paga, por exemplo, você paga a alíquota de 20% sobre o salário mínimo, sobre 3.500, sobre o teto, que hoje é 7.507. E aí esse valor de contribuição ele é contabilizado, como eu disse, nessa vida laborativa toda da pessoa, para que no final seja calculado o valor que ela tem direito ao benefício, que geralmente é um benefício programado. O que é um benefício programado? É aposentadoria, por exemplo, é um benefício que a pessoa tem a condição de programar mesmo, não é um benefício por invalidez, que é um caso que pode ser uma fatalidade, um acidente, enfim. Então, a aposentadoria programada é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria que dá para você calcular, que dá para você pensar e planejar, né? E aí o objetivo é chegar nesse valor final. E aí a contribuição é feita quando você tem ideia. Quando você conhece o sistema previdenciário do jeito que ele funciona, você consegue calcular e chegar no valor, no objetivo que você quer de aposentadoria.
entendeu? E chegar no melhor valor possível. E esse valor, doutora, pode ser ajustado também? Por exemplo, eu contribuo com um certo valor, hoje é o que eu posso. Aí eu posso estar aumentando para que lá na frente eu tenha uma aposentadoria mais gordinha? Pode aumentar. E aí essa é a pergunta de ouro, Darlene. Por quê? Eu quero aumentar, eu quero chegar num benefício melhor, mas quanto aumentar e se você aumentar, vai dar alguma diferença? Exatamente. Por quê? O cálculo do benefício é feito com todas as contribuições desde julho de 1994 para frente até a data da aposentadoria. Eu pedi aposentadoria hoje. O cálculo vai ser feito dessa forma, desde julho de 94, sem a gente entrar aqui no mérito da revisão da vida toda, que aí é uma revisão, não é a concessão do benefício. O INSS ainda não está incluindo de forma administrativa os salários anteriores a julho de 94, então a gente não vai... Como a gente sempre fala aqui da revisão, só quero fazer esse adendo que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas o INSS, se você pedir aposentadoria agora, ele contabiliza desde julho de 94 e é o que está sendo feito. Então, para planejar uma aposentadoria, a gente tem que levar isso em conta. E aí, o que acontece? A pessoa pergunta, eu quero que esse benefício aumente de 1 salário para 2 salários. Aí a pessoa vai lá e faz assim, não, então eu vou pagar sobre 2 salários, a minha aposentadoria vai sair sobre 2 salários. E nem sempre. Por quê? Porque você já fez contribuições menores por muito tempo, e aí, lá no final, a hora que você chegar para fazer o cálculo da real aposentadoria, vai buscar todos esses valores serão atualizados, e vai ser feita uma média. A média de hoje, do cálculo de hoje, é de 100% do salário, de todos os salários contribuídos. Então, pode ser que você aposente lá com... Hoje o salário mínimo é 1.320, vai aposentar com 1.600, 1.700. Às vezes não chega aos 2 salários. Entendi. Por isso também é importante o advogado especialista também para fazer um cálculo. Mas não existe um cálculo exato também, né, doutora? Exatamente, não existe um cálculo exato geral. Para todo mundo. Existe o cálculo da pessoa, porque vai ter que ser considerado todos os benefícios, as contribuições que ela já fez durante a vida. Mas, por exemplo, assim, e é muito comum a pessoa buscar o planejamento também perto de quando vai aposentar. É bom que em qualquer momento que seja feito esse planejamento, é bom. Mas o quanto antes é melhor, porque dá tempo da gente calcular e orientar quanto tempo as contribuições serão feitas de forma correta, no valor correto, para ela chegar no valor do melhor benefício. Então, assim, o ideal é que a pessoa busque um planejamento previdenciário é por volta de 30 anos. Entendi. Para ela conseguir chegar lá na aposentadoria, em média, 50, 55 anos, ou no máximo, para a mulher com 62 anos, para o homem com 65, com todas as contribuições no valor correto e com aquilo ali tranquilo, entendeu? Planejado. É claro que, nesse tempo, as regras podem ser alteradas, mas aquele valor está sendo pago da melhor forma possível. Entendeu? Entendi, mas a gente pode falar em números, por exemplo, hoje a contribuição para um salário mínimo está que valor? Então, vai depender da alíquota, porque a pessoa pode pagar com 5% se ela comprovar que é baixa renda. Por exemplo, a pessoa comprovar que é baixa renda mesmo, ela vai ter que fazer uma inscrição no CadÚnico, que é um cadastro destinado para programas sociais, e ela consegue pagar 5% sobre o salário mínimo. E ela pode pagar também 11%, essa alíquota de 11%, ela é paga para quem quer aposentar apenas por idade, ou aposentadoria programada, né? Por idade. Ela não contempla a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se a pessoa fizer a contribuição com 11%, ela não vai... Nenhuma regra de transição, nenhuma aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição vai ser considerado. Vai contar apenas a aposentadoria por idade. Se ela quiser que conte para a aposentadoria por tempo, ela tem que pagar 20% sobre o salário mínimo. Então, não tem como fazer... É variável, né? É variável. Mas, assim, faz a conta aí, 1.320 vezes 5%. Vai dar 70 e poucos reais, 70 né? e pouco, isso. 77 reais. Então, uma pessoa que almeja alcançar o teto, ela tem que contribuir pelo menos com... Hoje o teto, a alíquota sobre o teto dá 1.320 e poucos, alguma coisa. Os 20% sobre o 7, porque é sobre 7.507,49 centavos. Entendi. Só que ela vai depender de qual alíquota ela quer pagar,
entendeu? Entendi. E aí, por que o planejamento? Porque se ela estiver perto de uma aposentadoria por idade, talvez compense ela pagar, se ela não for uma pessoa de baixa renda, muito provavelmente a pessoa que está pagando o teto não é baixa renda. Não tem como, né? Só pra gente não falar, É. não tem jeito. Mas, enfim, é muito provável que vale a pena ela pagar sobre 11%. Entendeu? Entendi. E aí, às vezes, ela vai lá e paga, sem saber, 20%. Quer ver, assim, ó, tem situações em que a pessoa realmente, assim, joga a contribuição fora, tá pagando desnecessariamente, porque ela não vai ter retribuição. Esse é um clássico exemplo de que a pessoa, eu quero aposentadoria por idade, estou pagando 20%. E eu conheço gente que pagou os 15 anos, que precisa de 15 anos para aposentar por idade, com 20%, e desperdiçou 9% de alíquota durante os 15 anos. Que triste. Isso dá, se você fizer os cálculos, ela jogou fora 70, 80 mil reais. Meu Deus. Melhor nem saber, nos casos desses, Entendeu? pra não ficar mais frustrada, né? Não, é melhor saber sim, porque aí ela... Ela tem como... Não, é porque aí ela não... Assim, ela não orienta a esposa a fazer a mesma coisa, a pessoa, né? Orienta o marido, a esposa, o filho, ela não faz a mesma E coisa. hoje a aposentadoria por idade, homem e mulher. A aposentadoria por idade é com 65 anos para homem, 15 anos de contribuição. Se ele começou a pagar depois da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, ele tem que pagar 20 anos, e não só 15. E a mulher aposenta com 62 anos e 15 anos de contribuição. Tanto antes quanto depois. Uma diferença até que bem pequena, né? De idade do homem e da mulher. Muito pequena. A gente deveria aposentar A reforma um pouco. foi muito prejudicial. Não querendo pra mulher. ser feminista, mas né, eu acredito Foi. que a mulher cria seus filhos, vai aposentar com 62 anos, né? Isso foi uma pauta muito grande da reforma da Previdência em novembro de 2019. Isso aí tinha que ser Porque foi uma reforma machista. Uma reforma que acabou. Que nivelou praticamente. Não é né? nivelou, mas ele tirou muito direito de profissões que eram predominantemente femininas. Por exemplo, professor perdeu muito direito. Grande parte é mulher, Dono de casa. entendeu? Né? Dono de casa. Então, é uma Isso aí é polêmico, clássica. né, gente? Mas já que a gente volta aqui com a doutora Cris, eu vou pro intervalo, dá uma seguradinha aí, que já que a gente volta, viu, Cris? Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV, tô batendo um bate-papo aqui com a doutora Cristiane, hoje ela está falando sobre planejamento previdenciário. E uma das dúvidas mais corriqueiras de todo mundo é como e quando a gente deve procurar uma profissional especializada para fazer o planejamento. O como é que seja feito com todas as informações que a pessoa tem do trabalho dela, que ela organize toda a documentação, leve para o profissional. Como também isso engloba procurar um profissional especializado, especialista em direito previdenciário e que consiga passar, que tenha conhecimento das regras antigas e das regras novas, tanto das regras antigas de alcance da aposentadoria, como as regras de transição, que são muitas depois da reforma. Então, esse conhecimento ele é essencial para que a pessoa consiga dar um panorama correto, uma orientação correta de valores de contribuição, de valores de benefício que a pessoa vai alcançar, conseguir calcular e usar a estratégia mesmo previdenciária para alcançar esse benefício da melhor forma possível e proteger o patrimônio previdenciário da pessoa, que é o patrimônio que a pessoa adquire com o trabalho durante toda a vida. E o quando, respondendo a pergunta que a Darlene fez aqui,
o mais rápido possível. Como eu disse, o ideal é fazer esse planejamento por volta dos 30 anos, porque dá tempo da pessoa fazer as contribuições de forma correta por mais tempo. Mas, geralmente, o que a pessoa procura para fazer o planejamento é quando ela está já querendo aposentar, já está perto da aposentadoria. Mas, assim, o quanto antes, o que eu quero dizer é o quanto antes melhor, mas que seja pelo menos antes da aposentadoria e não dar entrada no INSS sem nenhum planejamento, porque o simulador do INSS, a gente até sempre fala isso para não acreditar no simulador do INSS, porque ele não leva em conta todas as possibilidades de tempo de contribuição. Quer ver um exemplo? Lá não conta o tempo que a pessoa tem rural. Se a pessoa tiver 8 anos, 10 anos de tempo rural, não vai contar. Outro exemplo, tempo especial. Se a pessoa trabalhou 10 anos, 20 anos, o tempo que for exposto a agente nocivo, exposto a ruído, exposto a agente biológico, exposto a agente químico, exposto a muitas coisas que fazem mal à saúde, a pessoa tem direito à conversão do tempo, o homem ganha 40% a mais de tempo. Então, se ele trabalhou 10 anos, vale 14%, a mulher ganha 20%, se ela trabalhou 10 anos exposto a agente nocivo, ela ganha mais 2%, que é 20%, ganha... A cada 10, 2 anos. Para a mulher, né? E aí vira 12 anos. Isso o simulador não conta tempo de menor aprendiz. Ah, foi estagiário, trabalhou... Senai, Senac, às vezes o pessoal tem essa comprovação para fazer. Não conta o tempo que a pessoa serviu o exército. Então, tem muitas possibilidades. Isso a gente está só pincelando aqui, dando exemplos, mas tem muitas possibilidades que o INSS não considera na simulação e que a pessoa, muito provavelmente, já estaria aposentada há muito tempo, com valores muito melhores. E se a pessoa dá entrada nisso sem saber, ela não vai ter o tempo considerado e, muitas vezes, recebe o benefício por uma vida inteira com valor errado. E quem são os profissionais que a gente deve procurar para fazer esse planejamento? Um advogado especialista em direito previdenciário. Esse é o profissional que é hoje lá no seu escritório é o carro-chefe? De planejamento? Não só. A gente faz o previdenciário, né? Então, assim, revisões, planejamento. Então, o escritório é especializado em direito previdenciário. E agora, só para o pessoal entender, qual seria a vantagem de, precocemente, eu procurar e fazer esse planejamento? Primeiro é a contribuição no valor correto. Como a gente tinha falado aqui no primeiro bloco, muita gente... Ter noção, né? Com assim, informações incorretas, paga um valor muito maior do que é necessário. Então, às vezes, está pagando, sei lá, 20% sobre o teto desnecessariamente. Quer ver uma informação que é extremamente difundida, mas não é real, que faz muita gente perder dinheiro pagando contribuição para o INSS? A informação de que 3 anos antes da aposentadoria, a pessoa vai contribuir sobre o teto e ela vai aposentar sobre o teto. Não vai acontecer. Por quê? Como eu expliquei, o cálculo é feito desde julho de 1994 para frente até a data da aposentadoria. Se você fizer a contribuição no valor do teto sobre os últimos 3 anos, ele vai entrar na conta, vai ser feita uma média. A pessoa não vai aposentar com um salário alto. Entendeu? Entendi. E isso, assim, muita gente acredita nisso. E por que acredita nisso? Porque a lei antiga, antes dessa lei que alterou essa forma de cálculo, que foi em 1999, isso era real. O que era considerado era sempre os últimos 36 meses. Então, acontecia isso. A pessoa na época, procurava um profissional que fazia cálculo ali, que podia ser um advogado, podia ser um contador, enfim. A pessoa orientava, olha, faltam 3 anos para você aposentar, contribui no teto que você vai aposentar com um valor bom, que vai ser no teto. Isso eram as orientações que eram as orientações, mas lá em 1999. Isso. Entendeu? Agora e aí isso mais, ficou... Né? E muita gente perde dinheiro com isso. E perde muito dinheiro, porque pensa bem, hoje, a contribuição no teto, como a gente estava conversando aqui, é 1.320, mais ou menos, 1.026 por mês. Calcula pagar isso nos 3 anos, entendeu? Dá muito dinheiro, né? Dá muito dinheiro e vai pagar desnecessariamente, porque não vai ter a expectativa, não vai ser alcançada, ela não vai ter o benefício que ela imagina ter no final. E depois, entendeu? A hora que chegar o momento, vai vir aquela decepção, né? Exatamente. Quer ver outra vantagem também do planejamento previdenciário?
é a utilização de tempo trabalhado em outros locais. Por exemplo, a pessoa trabalhou, ela é um professor, um exemplo clássico disso. A pessoa trabalhou numa escola particular, ela tem a carteira de trabalho, e aí ela contribuía para o INSS. Ela trabalhava para o Estado, ela era funcionária pública, e ela contribuía para um regime próprio de previdência. Nesses casos, a pessoa pode, inclusive, ter direito a 2 aposentadorias, uma no INSS e a outra lá no regime próprio. Mas, caso a pessoa não tenha tempo suficiente para aposentar lá no regime próprio, por exemplo, ela não tem o tempo que precisa, o tempo todo, ela pode utilizar o pouco tempo que ela tem para trazer para o INSS e aumentar o valor do INSS. Entendi. Ou, ao contrário, às vezes ela tem pouco tempo no INSS. Funcionário público é muito comum acontecer isso. A pessoa começa trabalhando na iniciativa privada, tem a carteira assinada por 5 anos, 10 anos, e aí depois desse tempo depois ela não trabalha mais na iniciativa privada, vai para o regime, trabalhar ali como funcionário público, paga para o regime próprio de previdência, e aí depois ela pode pegar esse tempo trabalhado no INSS e levar para lá para melhorar o salário dela no regime público, na aposentadoria. Isso é comprovado, isso pode ser feito. E isso pode ser feito. Tanto levar para um, quanto levar para o outro. E aí a pessoa vai para o INSS ou para o regime próprio, dependendo do estudo que é feito, dependendo do planejamento que é feito, pede uma certidão de tempo de contribuição, que é o documento que vai possibilitar a averbação desse tempo no outro regime, a verba, e consegue o valor de aposentadoria melhor. Então, assim, o planejamento traz também essa possibilidade de reconhecimento de tempo de contribuição especial, de tempo trabalhado especial, o reconhecimento de tempo rural para utilização na aposentadoria por tempo de contribuição. Porque a aposentadoria rural também é uma aposentadoria que ela não é só aquela aposentadoria do segurado especial que que vai aposentar só por idade, por exemplo, que é a clássica, né, a aposentadoria para o rural. Ela pode utilizar o tempo trabalhado como rural, por exemplo, quando era criança, para a aposentadoria por tempo de contribuição. E isso aumenta o tempo dela e aumenta também o cálculo, porque vai diminuir o fator previdenciário, vai diminuir a alíquota de cálculo ali, dependendo do benefício que for. Então, tudo isso está no planejamento. O planejamento é um estudo. O planejamento é um panorama do que a pessoa já trabalhou, do que ela ainda precisa fazer para alcançar o melhor benefício possível. É uma clareza, né, que você passa para o pessoal. É uma clareza. E assim, nesse estudo também, a gente consegue dar parâmetros para a pessoa decidir entre aposentadorias. Porque é muito comum a pessoa chegar no escritório e ela ter direito assim, a 4 possibilidades de aposentadoria. Hoje você aposenta com tal valor. Sei lá, um exemplo assim que veio na minha cabeça de um cliente. Ele aposentava hoje é junho de 2023, com R$ 2.500. Mas se ele esperar até março de 2024, ele aposenta com R$ 4.000. Porque ele vai implementar requisitos para outra regra de transição. Se ele não tivesse feito o planejamento, ele ia aceitar essa aposentadoria de agora. Porque para ele falou, eu aposentei, R$ 2.500 e tal. Mas com esse estudo, ele entendeu que se ele não deveria aceitar essa aposentadoria agora e esperar até março, desistir dessa aposentadoria, esperar até março, porque ele implementa outros requisitos, ele consegue um cálculo melhor e aposenta com 4.000 em março de 2024. É claro que ele vai esperar. Lógico, né? Entendeu? Então, assim, outros casos também que é mais difícil a decisão, pode acontecer, por exemplo, agora aposenta com 2.500, mas, assim, dá uma diferença pouca da para frente, né? Da data para frente. Vou aposentar com 3.500. E aí a gente consegue fazer o cálculo, fazer uma projeção até 85 anos, o quanto a pessoa receberia do INSS e quanto ela pagaria também nesse tempo, porque nesse tempo a gente orienta qual é o valor da contribuição que ela tem que fazer. Então, assim, você vai contribuir no teto mais um ano. Quanto que você vai pagar? Eu vou pagar 70 mil, mas até lá no final eu vou receber mais 90 mil. Então, eu vou ter um bônus, um acréscimo de 20 mil. Então, vale a pena.
Entendeu? Entendi. Então, assim, tem casos que a pessoa descobre que ela vai receber mais 200 mil do INSS no final da vida. É claro que isso é uma projeção. A pessoa não tem garantia nenhuma, né? A gente não consegue, o advogado não consegue garantir que a pessoa vai viver 85 anos. Exatamente. Mas ela consegue receber um benefício que vai ser muito maior agora. Né? Assim, se a pessoa for muito imediatista, falando, não quero esperar e tal, você consegue receber o melhor É o verdadeiro benefício apressado possível. come cru. Isso, ela consegue receber. Então, assim, a gente fala para ela assim, você tem o poder de decisão, a aposentadoria é sua, mas aqui é a orientação que a gente faz, que você pague mais um tempo e aposenta com valor melhor, ou não, é a sua aposentadoria, o direito é agora, recebe, e aí a pessoa faz isso de uma forma tranquila também. Por quê? O INSS, depois que a pessoa recebe a aposentadoria, ela não pode trocar a regra que ela fez, que ela optou. Entendeu? Então, se ela sacou a aposentadoria de 2.500, depois ela não pode pedir a outra lá de 4 mil na frente, não. Entendi. Acabou nosso tempo, gente. A doutora hoje deu uma verdadeira aula de previdência aqui, de aposentadoria, né? Eu vou deixando meu grande beijo para vocês e vou passar aqui para que ela despeça de vocês, viu? Até semana que vem. Obrigada pela audiência de todo mundo. Obrigada pela oportunidade, Darlene, pelas perguntas também. E a gente fica à disposição. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.